Boa noite. Estamos dando início ao nosso Papo de Belly Dancer de toda a segunda às 6h08. Vamos aguardar enquanto o Instagram notifica as pessoas para virem assistir comigo ao vivo. Vocês sabem que é sempre melhor assistir ao vivo, porque você pode perguntar na hora, podem ter dúvidas que surgem na hora e assim você pode já perguntar, já sanar essa dúvida, sem contar que a live fica muito mais dinâmica quando vocês participam. Então, principalmente nesses conteúdos mais teóricos, nessas lives onde a gente conversa, né, sobre o assunto, eu trago o tema e os tópicos aqui para vocês. É muito interessante a discussão sobre o assunto. Saber a opinião de quem está aí do outro lado facilita muito para a gente conseguir fazer os conteúdos cada vez mais alinhados com o que vocês precisam, com as dúvidas que vocês têm e todas essas coisas. Vamos lá. O tema de hoje, então, é o improviso consciente. Todo o final da semana eu abro uma votação para escolher o tema da semana temática. E aí eu faço uma semana inteira sobre aquele tema, onde 99% dos conteúdos são sobre aquele tema, 99% das publicações são sobre aquele tema, salvo as exceções que às vezes é um vídeo de dança, alguma outra coisa aleatória, né? Tudo sobre dança do ventre, mas talvez não especialmente sobre o tema daquela semana. Então hoje é o primeiro conteúdo que a gente vai ter dentro dessa semana temática sobre o improviso consciente. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Nós estamos então dando início a essa semana temática, a esse tema do improviso consciente, e vai ser muito interessante essa live porque a gente vai ver, olha tudo que vai ter aqui. A gente vai falar sobre o que é um improviso consciente, o que eu quero dizer com esse termo consciente, o que não é um improviso consciente, qual que é o contrário disso, tá? O meu exemplo, a minha experiência, como foi para mim essa troca, como foi para mim iniciar o improviso, né, me adaptar com ele, então eu vou falar brevemente sobre isso, sobre a maneira certa de improvisar, tá? A gente vai, eu vou falar dica por dica, assim, ponto por ponto, que eu acho importante para que a gente improvise da maneira correta, tá? Também sobre testar os nossos conhecimentos com relação ao improviso, colocar isso em prática. Eu vou dar uma dica de exercício para vocês começarem já, tá? Para vocês já saírem treinando isso. E aí a gente vai entender sobre as duas formas, né? As duas formas que a gente tem de apresentar a nossa dança, o que é interessante com relação a isso, da coreografia, do improviso, quais são as diferenças e por que nós bailarinas deveríamos ao menos experienciar as duas formas para que depois a gente pudesse decidir de que forma a gente vai apresentar a nossa dança. Afinal, o improviso pode trazer contribuições no seu estudo, no seu enriquecimento, na sua evolução na dança. Não necessariamente que uma vez que você esteja estudando improviso, todas as vezes você vai precisar se apresentar de forma improvisada, com a criação instantânea, certo? Então, a gente tem liberdade, a gente pode optar e a gente não precisa estar sempre com um e com o outro. Por mais que você seja uma amante das coreografias, se sente segura dentro das coreografias, eu te desafio a experimentar o improviso, a trazer o improviso para a tua dança, até para trazer algumas evoluções com relação a isso, tá bem? Então, vamos lá. Deixa eu só separar aqui. Porque tinha dois termos que ficaram juntinhos e vamos dar início. Começando então com o primeiro tópico. O que é improviso consciente? Eu ia dizer inconsciente. Obviamente é o contrário de um improviso inconsciente, né? Então, assim, é apresentar a sua dança
através de uma criação instantânea. A gente cria naquele momento que a gente está no palco, né? A versão final da nossa dança, da nossa apresentação, ela vai acontecer naquele momento que a gente está no palco. Porém, esse consciente, né, quer dizer que a gente previamente pensa, previamente, né, organiza, estrutura esse improviso, dá elementos para esse improviso para que ele aconteça da melhor maneira possível, né? Então, assim, o improviso te traz uma certa liberdade de criar instantaneamente, de criar conforme a mood, né? Conforme a vibe daquele momento, a energia que as pessoas estão te passando, o que você está sentindo, o que aquela música está te passando, né? Mas a gente faz tudo isso baseado em uma forma consciente, uma forma previamente pensada, uma forma previamente programada, para que a gente não chegue lá do nada, né, de forma aleatória e simplesmente dance de qualquer jeito, tá? Então, escolher o que não é, tá? Agora vamos falar sobre o que não é um improviso consciente para a gente entender bem essa diferença. É você escolher uma música aleatória e sair dançando. Ah, eu gosto dessa música aqui e aí me pediram para dançar. Eu tô falando de apresentação, tá? Porque um dos exercícios que a gente faz de improviso, a gente coloca uma música e dança, mas já nós vamos entender sobre isso mais pro final da live, tá? Então, escolher qualquer música sem ouvir, sem fazer o mapeamento dos ritmos, das trocas de velocidade, dos humores das músicas, dos instrumentos, sem fazer uma leitura, sem, né, ter um conhecimento fundamentado em cima daquela música. Isso não é improviso consciente, tá? Isso é um improviso qualquer, um improviso desleixo, um improviso... né? Quer dizer que não vai sair bom? Às vezes pode sair bom, mas é muito melhor a gente se cercar de elementos, assim, a gente se cercar de elementos que vão auxiliar para que realmente seja bom, para que realmente a gente esteja demonstrando a nossa arte na nossa apresentação, né? Sempre tem aquela coisa assim de que às vezes fica um peso na apresentação e é por isso que as bailarinas às vezes se sentem nervosas com relação a isso, porque parece que a gente tem que mostrar a nossa vida toda de dança dentro de uma dança, né? Tipo, tudo que a gente sabe, toda a experiência que a gente tem, a gente quer mostrar naquela dança. Por isso que muitas vezes a gente acaba indo para a coreografia, porque a gente pensa, não, eu vou organizar tudo, vou esquematizar tudo, vou ler a música, vou deixar tudo redondinho, né? Porque, poxa, eu quero que as pessoas tenham uma boa impressão da minha dança, eu quero que elas vejam o que eu realmente sou, né? Só que, às vezes, isso pode fazer com que você fique mais nervosa, com que você não invista na parte de comunicação com o público, que você não invista na parte do carisma, de conversar com as pessoas, de ter um contato visual, de fazer uma brincadeira que às vezes vai surgir uma vontade lá no momento, surgiu uma abertura para você fazer isso, uma pessoa levantou e veio dançar com você no meio da sua coreografia, né? Quando é um show mais informal, dificilmente isso acontece em teatro, né? A pessoa tem que ser muito corajosa para subir no palco e querer dançar com a bailarina, né? Sem ser convidada, então isso é muito difícil. Mas um show informal isso pode plenamente acontecer, onde tem shows informais, restaurantes, pubs, barzinhos, casamentos, né? Coisas assim que não envolvem propriamente um palco de teatro, né? E aí? Aí você fez toda aquela coreografia, você se programou toda e aí você começa a ficar nervosa porque as coisas já não acontecem mais do jeito que você tinha se programado, né? E às vezes você faz toda uma coisa pensando no público que ia estar lá, você pensou no público que ia estar lá e tudo mais, você fez toda uma coreografia pensando no uso daquele espaço e tal, e de repente, por algum motivo, você sente que poderia ser diferente, né? Que você gostaria de fazer alguma coisa lá na hora que você não tinha programado, né? Aí a gente começa a ficar naquele impasse. Sigo a coreografia que eu fiz ou deixo fluir
aquilo que eu tô sentindo agora, né? E a gente fica naquela coisa. Se a gente domina os dois, né? Se a gente sabe coreografar, se a gente sabe fazer uma sequência de passos e transformar isso em dança, e se a gente sabe dançar de forma improvisada com aquilo que a gente sente no momento, né? A gente aproveita dos dois. Então, se você tem uma apresentação muito importante, eu tô falando sempre de solo, tá? Porque não tem como fazer improviso em grupo, tá? A menos que uma dance cada trecho, enfim, senão vai ficar uma poluição total. Então, falando aqui de dança solo, tá? Então, vamos supor que você tem uma apresentação muito importante e você quer coreografar para se garantir que você vai dar o melhor de si, como, por exemplo, em um concurso de dança do ventre. A gente sabe que as pessoas que estão assistindo a gente, os jurados num concurso de dança do ventre e o público em geral são pessoas exigentes, porque são pessoas da dança. Os jurados porque estão te avaliando, obrigada, gente. Os jurados porque estão te avaliando e as pessoas que estão assistindo porque muito provavelmente é um público da dança, são pessoas que dançam, então elas entendem daquilo que você está fazendo. Aí, obviamente, que a gente acaba investindo um pouquinho mais na questão da coreografia, tá? Então, assim, aí você prepara toda a sua coreografia, né, para aquela apresentação importante, para aquele momento importante, mas chegou lá no momento, você sentiu uma brecha para fazer tal coisa, para fazer tal brincadeira, né? E aí você conhece tão bem a música, porque você coreografou, porque você conhece cada parte dela, que você consegue dar uma mudadinha e ter aquele jogo de cintura para aceitar o que vem no momento e fazer o que vem no momento, no tempo certo, na hora certa, né? Sem sair da música. E ao mesmo tempo, daqui a pouco, voltar para aquela coreografia, né? Então você fica com esse jogo, você fica com essa liberdade, tá? E uma coisa que funciona muito também para o improviso é a questão das sequências coreográficas. Porque elas te dão uma liberdade maior, mas ao mesmo tempo você tem uma base, tá? Você tem uma base para se manter. Então vamos supor que seja uma música, né, que você está estudando, você não quer deixar completamente no improviso e nem completamente na coreografia. Você pode usar as sequências coreográficas. Para quê? Momentos importantes da música, frases importantes, frases de refrão, frases assim que tem, que se encaixam movimentos de impacto, que se encaixam, que acontece trocas de ritmos e de velocidades, enfim, partes assim que se sobressaem na música. Você pode muito bem criar uma sequência para elas, né? Então você cria umas 2 ou 3 sequências e o restante, depois de você, que a gente vai ver aqui o passo a passo, depois de você fazer todo o estudo daquela música e tudo mais, você vai conseguir dançar de improviso, né, de forma instantânea. São partes mais simples da música, vamos dizer assim, né, e as partes que se sobressaem, que chamam mais atenção, a gente deixa elas pré-programadas, mas sempre com aquele ponto de liberdade, tá? Acabei antecipando algumas coisas aqui, mas é que eu gosto muito, muito de falar com esse assunto e fiquei bem feliz que vocês escolheram esse tema na votação. Então, assim, já dei algum spoiler aqui, né, no que o improviso pode te ajudar, por que ele é uma boa oportunidade, por que ele pode te ajudar a evoluir na dança, né, de que formas ele pode te ajudar. Então, a gente acaba criando uma agilidade de acesso ao repertório, tá? O que é isso? Primeiramente, o repertório de movimentos são os movimentos que a gente sabe executar, que estão internalizados no nosso corpo, que fazem parte da nossa bailarina, né? E estão lá naquele lugarzinho do nosso cérebro, armazenadinhos lá para serem usados, tá? Já expliquei, já falei bastante sobre o repertório de movimentos, então se você tem alguma dúvida a respeito disso, inclusive já falei por que a gente esquece de uns movimentos e lembra mais dos outros, tá? Tem conteúdo em todos os meus canais, os meus perfis, falando sobre o assunto, tá? Então, assim, a gente tem mais agilidade nesse acesso ao repertório, porque a gente cria de maneira instantânea. E com o tempo que a gente vai estimulando isso,
as coisas vão vindo muito mais rápidas, a gente cria uma agilidade, uma conexão neural muito mais ágil, porque a gente treina isso no improviso, tá? Então, esse é um dos benefícios. Mais liberdade para criar de acordo com o momento, isso eu já falei anteriormente, né? A gente consegue criar mais inspirada na vibe que a gente está sentindo, porque às vezes sem querer, né? É só prestar um pouquinho de atenção que a gente sente a energia do público, a gente sente a energia do lugar, né? A conexão, se está acontecendo, se não está acontecendo. E aí a gente faz alguma coisa para buscar essa conexão, porque, gente, toda bailarina depende do público. Não adianta querer ser egocêntrica, querer dizer que eu danço porque eu amo e eu danço para mim. A partir do momento que você se apresenta, você tem que pensar no seu público, tá? Não é simplesmente você dançar aquilo que você gosta, você tem que pensar nas pessoas que estão te assistindo, porque isso muda o show. Se as pessoas estão conectadas contigo, se as pessoas estão prestando atenção, se elas estão com um sorriso no rosto, se elas estão te aplaudindo, muda completamente a tua apresentação, tá? Então, muito importante isso. Mais domínio de palco, isso é uma das coisas assim que eu mais notei assim na minha dança, depois que eu comecei a dominar essa questão do improviso. Se sentir mais segura no palco, sabe? Aquela postura de tipo, cheguei, tô aqui, e se acontecer alguma coisa, se parar a música, se alguém dançar, eu tô preparada, entendeu? Porque, tipo, eu não tô mais preocupada a todo momento com aquela coreografia, e eu posso criar, porque eu conheço muito bem a música, eu sei o que vai acontecer daqui a pouco na música, eu sei como ela vai terminar, eu sei aquela batida que tem, né? O meu ouvido já tá bem treinado com aquela música, então a gente se sente segura, e a segurança, gente, dá uma diferença na postura, na presença da bailarina, que é impressionante. Então, essa é uma também das vantagens do improviso. E estar preparada para as diferentes situações que podem acontecer. Eu não digo tudo, né? Porque tem coisas que às vezes podem acontecer que a gente não está preparada e a gente não vai saber como reagir. Mas coisas do tipo que eu falei, em shows informais, alguém levantar e dançar, o público está muito sério, a gente tentar buscar formas de fazer levantar o ânimo daquele público, a música parar, né, sei lá, coisas acontecerem ali no meio do seu show que, se você tiver com a coreografia muito engessada, aquilo pode te prejudicar, e aí você tem aquele tempo para dançar e era aquilo, né? Muitas vezes é uma música que a gente tem para dançar. Então, isso também é um ponto a favor do improviso. Com relação a mim, tá? O que mudou na minha dança antes e depois do improviso? Então, assim, eu já falei aqui diversas vezes que eu sempre tive um pouco de dificuldade com relação à coreografia. Não de montar coreografias, eu montava maravilhosamente bem, tipo, tava bom para aquilo que eu acreditava. Conseguia estimular a criatividade, buscava inspirações quando a criatividade, né, tá meio abalada e tal, mas eu tinha dificuldade de manter aquilo que eu tinha me programado. Quando chegava lá na hora, eu começava a prestar atenção em outras coisas, né? Eu sempre procurei muito essa questão da conexão com o público e tudo mais, e aí eu meio que me perdia. E isso me frustrava muito, porque eu ficava com aquela sensação de, poxa, eu trabalhei tanto para desenvolver essa coreografia e chegou lá na hora e eu não fiz como tinha que ser. Eu não fiz como eu tinha me programado, né? E aí, por não saber improvisar naquela época, ficava uma coisa que não ficava nem um improviso bom, nem uma coreografia boa. Sabe como é que é essa coisa assim? Então, assim, quando eu coreografava para grupo, ótimo, beleza, né? Aí o grupo fazia e show de bola. Agora, quando eu tinha que dançar com o grupo lá, já começava a dar problema. Por isso que eu sempre falo também que eu prefiro muito mais dançar solo do que dançar com grupo, tá, gente? Prefiro. E aí, o que acontece? Aí, depois que eu comecei a estudar o improviso e tudo mais, gente, foi super difícil no começo, porque eu me sentia muito repetitiva.
parecia que eu estava fazendo sempre os mesmos movimentos, que eu lembrava sempre dos movimentos. Parecia não, às vezes era, tá? Eu fazia os mesmos movimentos de impacto, eu fazia os mesmos movimentos ondulatórios, as mesmas marcações e tal, mas eu fui estimulando isso e fui acrescentando assim inspirações, né? Buscando estudando outras bailarinas, tentando montar sequências com base daquilo que eu estudava, né? E fui desenvolvendo isso. E aí foi melhorando, né? As coisas, eu comecei a ganhar mais agilidade nesse acesso ao repertório, comecei a ficar mais criativa. Aí depois veio um momento em que eu, de novo, comecei a me sentir repetitiva, parecia que estava sempre fazendo a mesma coisa, né? Ainda mais que eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, tá? Estudando improviso direto, porque eu estava me preparando para dançar nos países árabes. E nos países árabes a dança é improvisada, porque você dança em torno de 30 a 60 minutos por show, então é impossível de você coreografar um show inteiro, não tem como. Até porque eu já expliquei outras vezes, é com banda ao vivo, então às vezes a banda toca meia música, faz um mix, né? Junta 3, 4 músicas, um pedaço de cada música e aí, né? Como é que vai fazer? Então, tinha que estudar um repertório, né? De musical que é bastante utilizado lá e dançar em cima disso. Então, eu estudei bastante isso, mais ou menos uns 6 meses antes de ir. Depois, estando lá, continuava estudando, continuava buscando referências, estudando durante o dia, treinando durante o dia, né? Para conseguir manter esse improviso. E aí você imagina, dançando todo santo dia, né? Chega uma hora que parece que, meu Deus, eu tô dançando igual todos os dias. Aí a gente de novo, né? Eu de novo continuei buscando por referências, trazendo coisas novas. Mas eu comecei a perceber que aquilo me deixava, assim, como eu falei para vocês, mais segura no palco, mais presente, né? Tanto que às vezes eu acabava realmente criando coisas na hora que eu não tinha pensado antes. Porque eu sabia que na música ia acontecer aquilo, porque daqui a pouco, depois de alguns dias, algumas semanas, eu já conhecia melhor a banda, então eu sabia o que eu podia tirar deles, vamos dizer assim, para aproveitar no meu show. Então, a gente vai ficando mais segura, com mais presença de palco, com mais domínio daquela situação. Então, isso foi um dos benefícios, assim, claros na minha vida que o improviso me trouxe. Me deixou mais livre, né? Me deixou mais livre e mais segura, principalmente isso, tá? E qual que é o jeito errado de improvisar, tá? Na minha forma de ver, o jeito errado de improvisar é você não estudar e não conhecer a música que você está dançando. Estudar, que eu digo, estudar a música, né? Você não conhecer a respeito daquela música, não saber o que ela está dizendo, não saber ler ela, né? Tipo, simplesmente dançar de forma aleatória. Pá, coloquei aquela música e vou dançar. Às vezes acontece da gente dançar música que a gente não conhece, né? Principalmente nesses shows ao vivo, talvez uma pessoa pergunte, faça o pedido de uma música que você não sabe dançar, né? E aí você vai dizer, eu não sei dançar essa música. E aí você vai buscando por referências, né? Enquanto você está dançando essa música que você não conhece, você vai buscando por referências. Aí, porque você já estudou outras músicas, você sabe que a música árabe tem uma estrutura de pergunta e resposta. Então, ela fez a pergunta, fez a resposta. Muito provavelmente as próximas frases serão assim. Depois ela vai ter uma mudança. Depois ela vai repetir o fraseado principal. Aí vai ter o refrão. Fez o refrão uma vez, o próximo provavelmente vai ser muito parecido, né? E aí você vai se apegando a essas referências, porque um dia você já estudou música árabe e você consegue dominar isso.
mas não sempre, isso são exceções, né? Então, na minha opinião, o jeito errado de improvisar é você não estudar, não conhecer aquela música e você ir se apresentar simplesmente dançando uma música, tá? E qual que é o jeito certo de improvisar, na minha opinião? Bom, eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Primeiramente, né, se o jeito errado é não conhecer a música, o jeito certo para mim é conhecer a música. E quando eu digo conhecer a música é ter o conhecimento dos ritmos que estão naquela música. Não tô dizendo necessariamente que você precisa saber o nome daqueles instrumentos, daqueles ritmos, tá? Porque isso não vai te ajudar muito. Mas se ajuda você a definir qual que é qual, tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas não se apegue tanto ao nome, uma dica que eu dou, tá? Eu fiquei um tempão, gente, da minha vida estudando o nome de ritmo, tanto que até hoje eu sei, né? Mas o que vai fazer diferença na sua vida de dança é não necessariamente saber o nome, mas saber ouvir aquele ritmo. Quando a frase inicia, quando ela termina e quando ela volta do começo, né? Que aí cola, que os ritmos são frases coladinhas uma na outra. Então é isso que vai fazer diferença, tá? Claro que os ritmos principais, né? Que vão dar embasamento para outras danças, às vezes até folclóricas, como o Soul, que é o ritmo do Halij, o Said, que é o ritmo do Said, né? O ritmo do Dabik. Então, claro, daí a gente precisa conhecer, mas né, acredito que vocês tenham entendido o sentido que eu quis falar. Então, a gente está falando sobre o jeito certo de improvisar, tá? Segundo a minha opinião. Conhecer a música, então, ritmos, instrumentos. Que instrumentos são esses que estão naquela música, né? É um canum, é um acordeon, é um violino, porque cada instrumento ele tem uma característica. E vão ter movimentos que combinam mais com aquele instrumento do que outros, tá? E alguns instrumentos, assim, alguns tipos de movimentos não são ideais para determinados tipos de instrumento, tá? Então é muito importante você saber reconhecer isso, tá? Se tem taksim na música, né? Ou taksim, que é falado aqui no Brasil. O taksim, então, é aquela improvisação de instrumentos melódicos, né? Consequentemente, vai ser uma improvisação da sua parte também, se for ao vivo. E se for gravado, você tem como estudar aquele taksim previamente, né? Mas aí, que instrumento que tá solando no taksim? Para você também saber escolher os movimentos que você vai usar. Se tem a presença do arba, que o arba é aquele momento especial da música que tem 4 tempos, geralmente 3 frases iguais, e na última frase é uma finalização, tá? Isso é bem importante. O arba, ele tem que ser marcado como arba, ele não pode ser uma coisa aleatória, então é importante você saber disso. Se você não sabe o que é arba, tem aqui no IGTV, no YouTube, por tudo tem um conteúdo falando sobre o que é arba, tá? E qualquer dúvida, perguntem aí. Momentos que se repetem na música, como eu já falei, a música árabe tem característica de pergunta e resposta, né? Muitas vezes vai se repetir, muitas vezes a orquestra pergunta, solista responde, ou ao contrário. Prestar atenção nisso, tá? Questão de humor da música, as trocas de humor, as trocas de velocidade, as pausas que tem, frases que se sobressaem, que são mais grandiosas, que tem, né, uma instrumentação mais bacana, né? E então, assim, basicamente, com relação a conhecer a música, esses pontos assim que eu me refiro, tá? Pensar nos movimentos que combinam com cada parte. Então, seria o passo 2 da forma correta de improvisar. Onde a gente pensa nos movimentos que a gente vai usar para as finalizações de frase, aqueles movimentos de impacto, os movimentos cereja, que eu digo, que é a cerejinha do bolo, né? Os movimentinhos que a gente vai usar ali para marcar aquela finalização, aquela mudança de humor, de velocidade da música. E também pensar nos sentimentos que a música passa, né? Cada dia mais se fala o quão é importante traduzir as músicas que você vai dançar,
né? E principalmente para dançar nos países árabes, então nem se fala, né? Fazendo um adendo aqui. É importante, pelo menos, você saber o refrão do que se refere, qual é o sentimento que aquela música tá passando, tá? Hoje em dia tem pessoas que traduzem as músicas, você manda lá para ela, pá, ela traduz. E também tem a internet, né? A internet tá aí para isso, tá bem? E aí o passo 3, testar na base do erro e acerto. Às vezes a gente não vai conseguir improvisar ali logo de cara, né? Vai dar umas travadas ali, a gente vai ficar meio, né? Meio tensa nesse sentido, se a gente não tá habituada com isso, mas tudo aquilo que a gente pratica, tudo aquilo que a gente se dedica, aquilo que a gente experiencia por mais vezes, né? A gente adquire mais prática, mais agilidade, mais automatização, né? As coisas vão ficando mais automatizadas na nossa cabeça e vai ficando mais tranquilo. Então você tem que testar. Erra, acerta, erra de novo, acerta, erra, acerta. E assim vai, né? E eu já vou explicar como que vocês podem começar já a treinar esse improviso, tá? Estamos quase lá. Ao lembrar de um movimento, explora ele. Você lembrou de um movimento, explora ele. A música vai mudar, tudo bem, a música mudou, mas não necessariamente você precisa trocar de movimento. Você pode aproveitar, fazer ele de forma fluida, que é um sinuoso, né? Um movimento que não tem início e fim. Você pode fazer ele com marcações, né? Então vamos imaginar, por exemplo, um 8 maia para baixo. Eu sempre falo do 8 maia, né, gente? Não todos os exemplos que eu vou dar. Mas tem movimento mais básico que esse? Aí vamos pensar em todas as versões que a gente pode fazer. Todas não, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. 8 maia para baixo, 8 maia para cima. Isso de forma fluida. Unilateral, só para um ladinho, só para outro ladinho. Aí a gente pode ir para uma marcação, então fazer o robozinho, né? Que é um 8 maia cortado, nada mais é do que um 8 maia cortadinho. Que mais que a gente pode fazer? Pode fazer com vibração? Pode. Quem, né, tem esse domínio pode fazer o 8 maia com vibração. Então, gente, a gente pode ficar mais tempo naquele movimento, né? Às vezes fazer mudando de direção, mudando de nível, subindo e descendo. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Né? Lembrei de um encaixe e desencaixe de quadril. Poxa, o encaixe e desencaixe de quadril ele pode acontecer de forma fluida, ele pode ser acelerado e oferecer uma vibração, ele pode ter acentos, né, marcações, ele pode virar um camelo ou ondulação, tá? Então, é pensar nas diferentes versões daquele mesmo movimento, tá? E aí entra aquele negócio do caderninho que eu falei na live de repertório de movimentos, de você ter um caderninho com todos os movimentos e todas as versões que você vai tendo acesso durante a sua vida de dança. Porque aí nessas horas é bem bom. Ah, como é bom ter esse caderninho, tá? Também tem as opções de fazer em deslocamento, né? Fazer os movimentos se deslocando. Então, gente, é N variações que a gente pode fazer. Antes de ter que trocar de movimento, antes de ter que aprender um movimento inovador, antes de várias coisas, tá? Então, vamos pro último tópico dessa live, que é comece já. Como é que eu começo a treinar esse improviso, tá? Essa semana vai ter aula prática também, tá? E vai ser no YouTube. Em breve eu divulgo a data e o horário, tá? Mas assim, já para vocês começarem. Escolha uma música que você ame. Sabe aquela música assim que dá um arrepio na pele de escutar aquela música? Então é essa música que você vai escolher para improvisar, tá? Uma música que te inspire, que quando você começa a ouvir ela já dá vontade de sair dançando, tá? Escute ela algumas vezes, tenha paciência, tá? Já não saia dançando já de primeira para não se frustrar, tá? Então assim, escolha essa música, escute ela algumas vezes e presta atenção. Não é só botar a música e lá lavar a louça,
tá? Presta atenção, escuta a música, tá? Presta atenção em todos os detalhes, se você desejar, faça anotações. Eu já mostrei aqui uma técnica de colocar as frases, numerar as frases. Então, começou na introdução. Aí vem a frase 1. Aí a frase 2, ela é parecida com a frase 1, então é 1.1. Aí na segunda frase, né? Aí na terceira frase mudou completamente, então é 2, tá? Refrão é refrão. Se quiser, pode anotar tudo isso e ir anotando as características, aquilo que você ouve. Tem uma marcação, tem uma pausa, faz desenhinho, escreve, faz qualquer coisa que você quiser, que vai te ajudar, tá? E aí você faz isso algumas vezes. Quando você achar que tá bom, assim, ó, umas 2, 3 vezes pra mais, que você achar que não, agora tipo, tô treinado o meu ouvido aí. Aí você pensa nos movimentos que combinam com cada frase. Aí lá do lado que você colocou o númerozinho, você escreve. Aqui combinam os ondulatórios, porque é uma frase mais melódica, né? Com o instrumento, não precisa botar tudo isso, né? Aqui eu vou colocar ondulatórios, porque aquilo não é justificativo. Resposta justificativa, tá? Mas é tipo você entender, ter um raciocínio sobre aquilo que você tá fazendo, né? Então, os movimentos que combinariam com cada frase, respeitando as características desse instrumento, daquela frase. O instrumento sobressalente, né? Porque se é uma música clássica, por exemplo, vão ter vários instrumentos juntos. Ritmos, marcações, né? Como eu falei antes. E aí, finalmente, você coloca a música e vai dançar. Sem pausa, tá? Você coloca a música e você vai tentando lembrar de todas aquelas coisas que você anotou, né? Se conseguir deixar o caderninho no lugar visível aí, mas não para, tá? Começa a ouvir aquela música e encaixando os seus movimentos e colocando aquilo dentro da música, aquilo que você pensou, dentro daquilo que você ouviu, tá? E aí você pratica, você não pode parar a música, tá? Esse é um exercício proposital dessa forma, porque daí quando você para a música, aí você começa a pensar, não tá bom, aí agora eu vou parar. Aí você não treina essa agilidade, de acesso ao repertório, tá? Então precisa deixar acontecer, no início vai travar, mas você não para a música, continua da onde parou. Depois que, se você estiver bem concentrada, e fazer isso de não parar, você vai ver que pelo menos depois de algumas vezes você vai conseguir fazer a música toda, nem que seja fazendo o mesmo movimento, tá? Mas é isso aí, tá? Então deixa fluir, deixa a dança acontecer, deixa vir o sentimento, deixa vir o movimento, deixa vir, tá? Deixa fluir. E aí você grava, tá? Os seus testes e você analisa os seus vídeos. Não adianta só gravar e daí dar uma olhadinha assim e dizer, ai, que ruim, tá? Não é gravar para se criticar, para falar que tá mal, né? É gravar para você analisar o seu vídeo e pensar de que formas que você pode melhorar. Olha aqui, eu repeti várias vezes esse movimento. Podia ter... Aí você escuta a música, né, junto com o vídeo. Podia ter explorado outras versões. Porque às vezes na nossa cabeça a gente imagina a dança de um jeito, né? A gente imagina a dança assim, nossa, toda maravilhosa, impecável. Aí quando a gente vai colocar em prática, às vezes ela não acontece. E às vezes é o contrário. Vocês já se surpreenderam com o contrário também? Quando você acha que tá uma M e aí você vai assistir o vídeo e diz, nossa, olha só, me surpreendi, acho que tá legal, hein? Tá ficando boa a coisa. Então, às vezes pode ser positivo como pode ser negativo. E também depende da forma que você encara. Achar que tá uma M não vai te ajudar em nada, vai só te deprimir, tá? É receita para antidepressivo. Então, olha, analisa, vê os pontos que você tem fortes, vê os pontos que você pode melhorar e vai mudando, vai fazendo novos testes, vai gravando, né? Vai desenvolvendo isso e assim você já começa a treinar o seu improviso, tá? Depois existem outros exercícios,
a gente passa dessa fase, existem outras fases, mas para você começar, esse exercício vai te ajudar bastante. E aí eu gostaria muito que você fizesse esse exercício algumas vezes, não uma vez só, tá? Porque lembra que eu falei que quanto mais você pratica, mais você aperfeiçoa, mais você automatiza, mais natural fica aquilo para você. Então, assim, frequência é muito importante. Você evolui na medida que você se dedica, tá? Então, para ter uma evolução, a gente precisa treinar por algum tempo. E aí depois eu vou ficar muito feliz se você voltar aqui e me contar, seja através de um comentário, seja através de uma mensagem no privado, no meu Instagram, ou enfim, me contar como que foi a experiência, né? Porque eu quero muito saber se isso me ajudou, tá? Isso me ajudou, isso já ajudou algumas alunas minhas que eu ensinei, mas eu quero saber se realmente pode ajudar todo mundo, mais pessoas, todo mundo que quiser aprender a improvisar, tá bem? Ficamos combinados assim? Então eu te desafio a fazer esse exercício, a começar a treinar o improviso, ou se você já treina, né? Desenvolver esse exercício, ter uma frequência, uma regularidade e depois vir me contar como que foi a experiência para você, tá bem? Então era isso, gente. Tô finalizando aqui o conteúdo de hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação que queira fazer? Esse é o momento, podem perguntar, certo? E enquanto isso, vou deixando os meus agradecimentos aqui pela presença de todo mundo que esteve comigo aqui ao vivo e falar para vocês então que tem várias coisas que estão acontecendo nas minhas redes sociais, tá? Primeiramente, eu tenho lives todas as segundas-feiras falando, que é essa live de hoje, falando sobre assuntos diversos, tá? Onde a gente conversa, bate um papo mesmo, às vezes sou só eu, como hoje, às vezes eu trago convidadas também. Então, toda segunda, 6 e 8. Uma vez por semana eu tô procurando fazer uma aula prática aberta também, tá? E geralmente essa aula prática ela acontece no YouTube, por causa do tamanho de tela e tudo mais, então isso facilita a visualização. E eu tenho um grupo VIP no Telegram, tá? O link tá na bio do meu perfil do Instagram e tá nas legendas aqui do YouTube, falando sobre... nesse grupo eu trago insights, eu trago conteúdos assim em formato de áudio, conteúdos diferentes que essa ferramenta me permite, né, que as outras ferramentas, os outros canais não têm essa mesma ferramenta. Então a gente aproveita tudo que tem nos diversos canais que a gente tem. E outra que eu mando o conteúdo e ele já chega para você, né? Nas outras redes, às vezes, se você não procurar, ele não vai chegar para você. E tem suas vantagens também. Por exemplo, as aulas práticas, elas não ficam todas salvas, tá? Mas quem está no grupo VIP tem acesso a todos os links de aula prática, tá bem? Dentre outras vantagens, porque, como eu disse, é um grupo VIP. Então, se você quer fazer parte dele, procure o link em algum lugar aqui, tá? No meu perfil ou nas legendas, enfim, que você vai encontrar. Um super beijo para vocês, muito obrigada pela presença, acredito que ficou claro, porque não tem nenhuma dúvida, né? Mas se surgir uma dúvida depois, você pode perguntar, tá bem? Um super beijo e até a próxima!